Eu sou a Aline Moraes Lara e esse é o Questão de Ordem. O assunto é polêmico, mas o debate é jurídico. No dia 11 de julho, hoje, nós vamos discutir sobre um tema recorrente. Em meio à pandemia do coronavírus, vemos a recomendação ou a discussão a respeito do uso da cloroquina como uma alternativa de tratamento. Diante disso, existe uma ação no Supremo Tribunal Federal solicitando que não tenha posicionamento oficial do governo ou do presidente da República em relação ao uso dessa medicação, que ainda não tem uma eficácia comprovada em relação ao coronavírus. Para falarmos mais sobre esse assunto, nós temos hoje Fausto Moraes e Alexandre Celeiran. Gostaria de perguntar ao Alexandre quais são as impressões iniciais dele a respeito desse tema. Olá, Aline. Olá, Fausto. Cumprimento também aqueles que nos acompanham. Aline, o que se pergunta aqui é o seguinte: pode ou não pode o Ministério da Saúde ou o presidente da República incentivar o uso da cloroquina no tratamento do coronavírus? Nós sabemos que o direito à saúde, principalmente no Brasil, assume um papel relevantíssimo, principalmente quando muitos cidadãos não têm nem garantido o saneamento básico. O SUS, que é a política pública responsável para garantir o direito à saúde no Brasil, deve ser gerido com uma eficiência e com uma tecnicidade, sobretudo com segurança científica. Fausto, você poderia falar um pouquinho sobre qual é a sua impressão inicial a respeito desse tema? Olá, Aline, olá, Alexandre, todos que estão aí conosco. Inicialmente, é importante colocar algumas perguntas. Nós tivemos uma discussão há algum tempo sobre o conhecimento científico e como o conhecimento científico afeta a nossa vida. Essa discussão sempre envolve uma questão sobre o senso comum. Nós tivemos, há algum tempo atrás, um vereador que tinha como sua principal bandeira acabar com o exame da ordem. Da mesma forma, nós ouvimos por aí se dizer que bandido bom é bandido morto. E ainda, um outro ditado popular é que cada cabeça implica numa sentença diferente. Esse tipo de conhecimento ele tem muito associado com uma vulgaridade, com um senso comum. Ele não tem elementos científicos, ele não trabalha com evidências. O direito, quando discute questões jurídicas, ele procura estabelecer uma forma de decidir prestando atenção em evidências. E aí, a discussão sobre o uso da hidroxicloroquina ou da conhecida cloroquina acaba envolvendo uma série de questões que transcendem o direito. Acaba envolvendo questões políticas e de uma polarização política que hoje o nosso país está enfrentando. Quando se fala em polarização política e política no Brasil, nós temos que associar com uma ideia de fundamentalismo político. E assim, quando nós falamos de fundamentalismo, não é possível falar em ciência ou evidência, mas apenas em senso comum e crença. E nós poderíamos questionar, assim, que diante da escassez de recursos que tem no Brasil, a gente discute a falta de leitos do SUS, a falta de UTI suficiente para dar conta de tantos doentes, não só pelo coronavírus, e nós podemos pensar que o governo teria condições de implementar, então, pesquisas a respeito do uso da cloroquina diante do vírus, ou então ainda fornecer essa medicação de forma gratuita para a população? Alexandre? Aline, no Brasil, é sabido que nós vivemos uma escassez de recursos, principalmente na concretização de direitos fundamentais sociais, nessa perspectiva, o direito à saúde. O Estado, a administração pública, que é a principal executora das políticas públicas na saúde, deve privilegiar ações com custo-benefício à população, deve privilegiar ações seguras, científicas, na execução de políticas públicas. Por isso, Aline, quando a administração pública, quando o Ministério da Saúde privilegia ações
de incentivo a pesquisas ou de até mesmo possíveis fornecimentos de medicamentos inseguros, que é o caso da cloroquina, porque não há certeza científica no tratamento do coronavírus com esse medicamento. Há uma inversão de princípios, digamos assim, do princípio da efetividade para um princípio político. Ou seja, nós não estamos, como governantes, a administração pública, o Ministério da Saúde, não está privilegiando uma atuação levando em consideração a nossa escassez de recursos, enquanto hospitais não possuem leitos suficientes, não possuem respiradores, não possuem equipamentos de proteção individuais, há enfermeiros, há médicos, há técnicos nessa crise sanitária vivenciada pela pandemia do coronavírus. Então, não pode, de jeito algum, o Estado, a administração pública, privilegiar ações inseguras, com incertezas científicas, aquelas ações necessárias que possuem certeza empírica quando vivenciamos uma crise sanitária e uma crise econômica. Mas se não existem estudos comprovando a eficácia da medicação, e se o governo não implementar esses estudos, vamos continuar sem saber, de modo científico, se é ou não eficaz. Fausto, qual é o seu contraponto? Veja, Aline, esse ponto é o ponto principal para a discussão dessa arguição de descumprimento de preceito fundamental que estamos tratando. Por quê? Existe um procedimento estabelecido pela Constituição e pela legislação para que um determinado medicamento possa ser fornecido pelo Estado. Uma das etapas desse procedimento é a aprovação de estudos científicos sobre a droga ou o medicamento, e isso deve se dar pela CONITEC, que é um conselho nacional responsável por chancelar esses estudos científicos. E do ponto de vista jurídico, nós temos uma série de critérios que demandam esse estudo científico como pressuposto para a admissão do provimento desse tipo de medicamentos pelo governo. Então, por exemplo, nesse ano nós tivemos a edição de uma lei, que é a Lei 3.979, que disse que o governo poderia tomar medidas e fornecer medicamentos desde que houvessem evidências científicas. E nós vamos observar, no campo da ciência, inexistem evidências científicas sobre a eficácia da hidroxicloroquina. Os estudos que são apresentados, que são chancelados em nível mundial, indicam que essa droga ela não seria eficaz e que, em alguns casos, ela implicaria num agravamento do quadro do paciente com o Covid. Ou seja, a hidroxicloroquina não seria capaz de dar uma melhora para o paciente. De outro lado, também devemos considerar que os critérios jurídicos são trazidos através do STF. O STF já enfrentou em outras oportunidades discussões que colocam como objeto principal a existência ou não de evidências científicas que garantam o fornecimento daquela droga, daquele medicamento, daquela substância. Eu posso citar aqui, por exemplo, uma discussão que nós tivemos algum tempo atrás, que o STF entendeu que não existiam estudos científicos, nem chancela pela CONATEC, do uso da fosfoetanolamina, que era uma droga desenvolvida para o tratamento do câncer. Assim, o STF entendeu que seria inconstitucional uma lei que viesse a obrigar o Estado brasileiro a fornecer a fosfoetanolamina. Pensando esse critério jurídico no momento atual que estamos vivendo, ao inexistir uma evidência científica consensual e segura sobre a eficácia da hidroxicloroquina, a ADPF poderia julgar a impossibilidade do governo federal fazer anúncios ou recomendações, sejam elas explícitas ou implícitas, pelo uso da hidroxicloroquina. Então, essa ação está tramitando no Supremo Tribunal Federal. Se houver essa recomendação para que o governo não se posicione indicando, ou recomendando, ou ainda fornecendo essa medicação, enfim, que não haja essa indicação
por parte do governo e do executivo federal em relação ao uso da cloroquina. Se o presidente descumprir isso, ou se os órgãos oficiais descumprirem isso, o que pode acontecer, Alexandre? A situação do descumprimento de uma decisão judicial é muito sensível. Toda pessoa, ainda que seja um governante, seja um ministro, seja alguma pessoa, um agente político, ela muito possivelmente, caso venha a descumprir uma decisão judicial, vai ter sanções criminais, sanções cíveis administrativas, incorrendo em muitas possibilidades jurídicas. Não vejo a possibilidade, caso o Supremo Tribunal Federal determine a suspensão dessas propagandas, esse incentivo do uso da cloroquina no tratamento, não vejo nenhuma possibilidade legal do nosso presidente da República, do Ministério da Saúde, por meio do seu ministro, em continuar recomendando esse uso. Caso venha a insistir nessas recomendações, seja o Ministério da Saúde, seja o presidente da República ou qualquer ente federativo, qualquer governante, haverá, muito possivelmente, sanções administrativas e criminais dessa conduta ilegal por parte desse agente político. E no caso do descumprimento dessa ordem, quais seriam as sanções? Seria possível se pensar no impeachment, Fausto? Ali, essa pergunta é muito interessante e eu gostaria de abordar ela através de dois grandes pontos. Um ponto sobre o simbolismo da ação do presidente da República e outro sobre os efeitos legais dessa ação do presidente da República, considerando que ele é o mandatário das orientações ao Ministério da Saúde e essas indicações para o uso da hidroxicloroquina. Do ponto de vista simbólico, quando o STF toma uma decisão, para a harmonia entre os poderes, devem os demais poderes cumprir essa decisão. Nós esperamos isso para a sustentação de uma democracia. Então, quando o presidente da República ele recebe uma ordem para não mais ou deixar de fazer uma propaganda ou até mesmo uma recomendação do uso da hidroxicloroquina, ele deve cumprir sob pena de nós negarmos essa sustentação da democracia como elementos pilares da nossa sociedade. Num segundo ponto, do ponto de vista mais jurídico, é possível o presidente da República ser responsabilizado por crime de responsabilidade e sofrer impeachment, pois dos motivos para tanto seria o descumprimento das decisões judiciais. Alexandre, na sua opinião, qual vai ser a decisão do Supremo Tribunal Federal e a repercussão dessa decisão? Para mim, a única decisão do Supremo Tribunal Federal é determinar a suspensão de recomendações, tanto pelo Ministério da Saúde como pelo presidente da República. O órgão do Ministério da Saúde não pode, de nenhum jeito, assumir um negacionismo científico quando tratamos do direito à saúde. Tanto o Ministério da Saúde como o presidente da República guardam em suas manifestações um simbolismo que muitas vezes incentiva a maioria da população em tomar atitudes, em tomar para si tratamentos que não possuem comprovação científica. E sendo a decisão do Supremo Tribunal Federal em determinar a suspensão dessas recomendações, dessas orientações, por serem inconstitucionais, por violarem o direito à saúde e princípios constitucionais, como o dever de proteção aos direitos fundamentais, como o princípio da eficiência na administração pública, federal, estadual e municipal, o Ministério da Saúde e o presidente da República devem obedecer à decisão do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição, sob pena de responderem possivelmente em âmbitos administrativos e criminais. Fausto,
Você compartilha dessa opinião? Aline, eu acho que nós devemos prestar muito atenção nesse debate. O Alexandre tem toda a razão quando ele fala que a decisão do STF deve seguir os critérios já estabelecidos pela Corte e, portanto, se não existem evidências científicas, não seria possível admitir que o Ministério da Saúde, que a Presidência da República fizesse a recomendação do uso da hidroxicloroquina. Entretanto, deve ficar claro para quem está nos assistindo que o paciente possui um grau de autonomia junto com o médico para definir qual o procedimento e qual medicamento ele vai estar utilizando. Ou seja, o que nós não podemos esperar juridicamente é que o Ministério da Saúde e a Presidência da República façam recomendações para o uso de um medicamento que não existe ainda uma evidência científica que ateste a sua eficácia. É possível, entretanto, como eu já mencionei, de outro lado, que a pessoa que tem a intenção de utilizar esse medicamento tenha autonomia para decidir dessa maneira. E ela vai ter que arcar com todas as consequências e as responsabilidades sobre isso. Esse foi o Questão de Ordem de hoje, onde o assunto é polêmico, mas o debate é jurídico. Acompanhe o Estúdio Legal News nas nossas redes sociais, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Até mais!